você abrir comigo a palavra de Deus, ali no livro de Levíticos, aí no Antigo Testamento, terceiro livro do Pentateuco, capítulo de número 1. Levíticos, capítulo 1, os versos 3 ao 9. Diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o Senhor seja aceito perante o Senhor. Para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Meus amados, tudo que está no Antigo Testamento se revela no Novo. Porque o Antigo Testamento é o fundamento no qual o Novo foi alicerçado. Amém? Então, tendo por essa premissa, nós precisamos entender que muitas das coisas que estão no Antigo Testamento são sombras daquilo que seria consumado, materializado em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que existem muitas coisas no Antigo Testamento que fala do tipo, manifestando a personificação de Jesus como nosso Salvador, como aquele que promoveria a nossa remissão, a nossa comunhão restaurada com Deus Pai. Então, dentro desse contexto, quando eu leio este texto, ele me remete a realidades que foram manifestas em Cristo Jesus e através de Jesus Cristo a meu e a seu favor. E ela também revela como devemos interagir, agir, participar e usufruir de Cristo, que é o nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. E de que maneira devemos estabelecer os critérios nessa relação, mediante a vontade dEle, a fim de termos eficiência e a eficácia necessária em tudo que Ele libera como nosso provedor. Amém? Quando eu leio esse texto fala da oferta de holocausto. Holocausto, numa tradução simples, literal, significa o que sobe. Ou seja, o resíduo daquilo que foi queimado é a fumaça. E nós sabemos que a fumaça sobe. E diz aqui que quando essa oferta era feita em todo o contexto litúrgico com o qual o próprio Deus estabeleceu as regras, a conclusão, o final, a eficácia daquela oferta era transformar o que foi oferecido em fumaça, a fim de que subindo entrasse nas narinas de Deus como um cheiro agradável. O cheiro agradável é um simbolismo de aceitação, de uma aceitação plena, de uma recepção
agradável daquilo que foi promovido a Deus e daquilo que Ele recebe, se estabelecido todos os critérios da maneira com que Ele determinou. Porque quando nós fazemos exatamente como Deus diz que é para fazer, o resultado agrada ao Senhor. E quando agradamos ao Senhor, o desejo do nosso coração é satisfeito. Amém? Por isso diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu promovo, mediante a gratidão do meu coração, e transformo essa gratidão de uma maneira efetiva, pegando algo que glorifica tudo que Deus tem acrescentado, colocado à disposição na minha vida, tudo que Ele tem gerado para suprir, para abastecer, para abençoar diante dEle. Porque toda oferta é algo que eu gero em gratidão e adoração a Deus, em reconhecimento que Ele é o Senhor da minha vida. Amém? E o holocausto, diante dessa peculiaridade de ser uma oferta completamente queimada ao Senhor, ele também nos traz uma questão onde deixa bem claro que essa oferta, esse holocausto, tem uma expressão profunda de uma devoção e uma consagração ao Senhor. Se você olhar ali no texto, os versículos que nós lemos, diz ali que essa oferta é ministrada perante o Senhor e ao Senhor. Isso significa que o vínculo dessa oferta, o vínculo do que é produzido é do homem para Deus e de Deus para o homem, sem intermediários. Mas pastor, não era o sacerdote que fazia? Sim, mas o sacerdote junto com o ofertante participava de todo esse momento, porque era feito perante ao Senhor. Mas quando a oferta era toda queimada, o cheiro agradável subia ao Senhor. E quando era ao Senhor, tirava todo o intermediário e era diretamente do ofertante para Deus. Por quê? Porque essa oferta, antes de ser feita os procedimentos, diz que o ofertante colocava a mão sobre o animal, simbolizando uma entrega total. Aquele animal era a representação, através da imposição da mão, de que assim como ele estava totalmente sendo entregue ao Senhor, o ofertante também, pela questão da expiação, da transferência, dessa conexão estabelecida, e aí podemos dizer que mediante a fé. Amém? E o que isso tem a ver com Cristo? Tudo. Porque mediante a fé, nós colocamos a nossa vida em Cristo. E colocando a nossa vida em Cristo, sendo Ele o nosso sacrifício perfeito, nós nos tornamos, na plenitude da nossa entrega, na plenitude da nossa comunhão, agradáveis ao Senhor. Amém? Mas nós precisamos entender que nós precisamos seguir passo a passo do que está determinado. Primeiramente, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só alcanço justificação mediante a fé. E essa fé é que promove que os benefícios da salvação estejam presentes na minha vida. É essa fé que promove que eu seja reconhecido e recebido como filho de Deus. É essa fé que me coloca diante do trono da graça, sem restrições, mas com acesso liberado, para as minhas petições serem recebidas e serem estabelecidas como uma manifestação
do amor, da glória e da graça de Deus na minha vida. Em reconhecimento do amor dele. Por isso diz que Cristo abriu um novo caminho. E nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Podemos fazer conhecidas as nossas petições. Podemos ser conhecidos, reconhecidos e recebidos como filhos de Deus. Porque quando estamos com Cristo, Cristo está conosco. E Ele estando em nós, o reino de Deus está em nós. E o reino de Deus estando em nós, tudo que procede do reino nos é favorável, nos é presente. Mas um ponto é necessário entender para ter essa comunhão. Porque o holocausto, ele também, quando ele diz ali que ele é uma expressão de devoção e uma consagração ao Senhor, ele também deixa bem claro que esse momento era um momento de que havia oportunidade de uma comunhão estar estabelecida com Deus. O holocausto promovia uma comunhão com Deus. Porque a partir do momento em que o adorador se tornava agradável ao adorado, essa comunhão, esse vínculo era manifesto. Por isso que em Cristo Jesus temos comunhão com Deus. Amém? Mas, para essa comunhão ser uma comunhão saudável, efetiva e eficaz, eu preciso prestar em algumas coisas que são critérios imutáveis de Deus, porque permanecem presentes até hoje, assim como o propósito do holocausto permanece presente em Cristo, assim como era uma tipificação do sacrifício de Cristo, assim como era uma sombra do que se cumpriria na vida de Cristo, e isso permanece imutável até hoje. Os requisitos que constroem essa relação também são. Em que ponto? Se eu pegar o verso 9 ali, de Levítico 1 que eu li, diz: porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água. As patas e as entranhas não poderiam fazer parte da estrutura toda da oferta, sem antes serem lavadas com água. Por quê? Somente depois de serem lavadas com água que poderiam estar se unindo às outras partes para serem totalmente queimadas. Lavar com água. Lavar com água é purificar. Amém? Porque somente as patas e as entranhas. As patas eram lavadas, porque era o vínculo, era a conexão do animal com o mundo. Amém? Porque é como a gente está caminhando, a gente está pisando na terra, certo? A gente está pisando no solo. A gente está estabelecendo uma conexão com o mundo. Figuradamente, significa ter essa conexão com o mundo. Então era necessário lavar as patas para purificar dessa conexão com o mundo. E as entranhas, quem aqui sabe o que é entranhas? Tem uns 3, 4 aí. São as vísceras. Piorou? É o intestino grosso, intestino fino, é onde é feito todo o processo digestivo e aonde o organismo absorve os nutrientes, as vitaminas, os minerais, tudo, mas também é o local onde é armazenada as fezes. Amém? Então era necessário lavar muito bem
as entranhas, a fressura. Por quê? Porque era necessário limpar, purificar o animal de tudo que o mundo produziu no seu interior. Tudo que ele absorveu no seu interior. Entenderam? Essas duas coisas eram necessárias ser lavadas. Por quê? Porque eram os vínculos estabelecidos com o mundo e aquilo que o mundo promoveu no interior daquele animal, através da ingestão, da ruminação e da transformação daquele alimento dentro do seu interior. Amém? Se eu trouxer para a minha realidade de fé, isso significa que eu preciso me lavar com água. Eu preciso me purificar. Eu preciso tirar os vínculos do sistema mundano que eu caminhei até ter o encontro com Jesus. E eu preciso até esse momento do encontro com Jesus me desfazer de tudo aquilo que o mundo produziu no meu interior. Se eu for pegar e trazer para o Novo Testamento, abram lá em Romanos 12. Os versos 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O lavar era se purificar das conexões, na questão das patas. O lavar as entranhas era se purificar do que foi produzido nessas conexões, através do sistema mundano pelo qual caminhamos. Amém? Em que momento eu faço isso? A partir do momento que eu recebo a Jesus, a minha vida tem que ter uma entrega total para Ele. Eu tenho que ser todo consumido para chegar como um aroma agradável diante de Deus. Mas para ser todo consumido diante de Deus, não basta eu apenas me entregar parcialmente, tem que ser o todo. E o todo só vai estar completo quando houver a purificação pela água. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar exatamente no ponto onde Jesus estava conversando com Nicodemos. E Nicodemos cheio de dúvidas. Jesus então começa a dar a ele um sermão explicativo, aonde, resumindo, o ponto que eu quero chegar é que ele diz assim: olha, Nicodemos, se tu não nascer da água do Espírito, tu nunca vai fazer parte do reino. Nascer da água e do Espírito. Ô pastor, mas simbolicamente a água não representa o Espírito. Nesse caso não, porque Jesus definiu água e Espírito. Ele colocou dois elementos, separadamente, distinguindo a pessoa do Espírito Santo da água. Amém? Pastor, isso quer dizer que se eu não me batizar, não tem plenitude? Entenderam? Se eu não cumprir todos os requisitos, mas pastor, a palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não diz que condenação inclui batismo. Realmente, a pessoa não vai deixar de perder a salvação diante de uma eventualidade onde não teve tempo de promover
a definição, a posição da sua fé descendo das águas. Agora, aquele que teve todo o tempo, será que Deus vai olhar do mesmo jeito? Porque, sabe, irmãos, eu fico pensando assim, ó. As pessoas colocam muitas barreiras para não quererem se batizar. Mas nenhuma dessas barreiras faz parte da Bíblia. É uma coisa individualizada que a pessoa cria no interior dela. Mas pastor, eu sou um pecador. Mas meu querido, o batismo é para o pecador. O batismo é para o pecador. Se eu não fosse pecador, não precisava do batismo. Mas por eu ser um pecador, eu preciso do batismo, porque é a única maneira de eu estar plenamente em oferta diante de Deus, plenamente consumida, totalmente entregue, rendido, submisso a Deus e sendo recebido de maneira agradável. Porque enquanto eu não desfizer os vínculos, eu continuo carregando as mesmas cracas, as mesmas sujeiras, as mesmas poeiras, os mesmos resquícios. Querem ver? Abra comigo lá. É no livro de 1 João, capítulo de número 2. Os versos 15 ao 17 diz assim. 1 João 2, 15 e 17 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha para mim aqui. Quando eu fui me batizar, eu era um cara do avesso. Ô pastor, o senhor não tinha se convertido? Meu querido, conversão é uma construção mediante um processo contínuo de cada vez melhorar mais, mediante o que eu vou conhecendo, aprendendo e praticando da palavra de Deus. Onde é que eu quero chegar com isso? Vocês lembram aquela passagem onde Filipe é arrebatado em espírito, logo depois de estar falando com o eunuco? Lembram dessa passagem? Pois é, Filipe estava de caminho para uma determinada cidade, e de repente passou por ele um eunuco, naqueles carrinhos que são carregados por escravos, apoiados nos ombros, sabe? Que eles iam levando as pessoas dentro daquele carrinho, e diz que ele ouviu o eunuco lendo o livro de Isaías. E aí Filipe chegou do lado dele e perguntou: entendes o que lê? E o eunuco diz para ele: mas como que eu vou entender se ninguém me explica? E aí diz que Filipe entrou com ele e começou a trazer conhecimento e entendimento para aquele eunuco a respeito de tudo que ele estava lendo no profeta Isaías. E diz então que ele revela Jesus Cristo como Salvador. E diz que o eunuco, mediante o conhecimento da verdade, mediante o entendimento da palavra que foi ministrada ao seu coração, ele tomou uma decisão e decidiu que Jesus era o seu Salvador. E aí vem aquela famosa frase: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Pastor, mas ele recém tinha aceitado Jesus, pastor. Aquele cara devia estar cheio de craca, devia estar cheio de maus hábitos, cheio de maus costumes. Aquele cara devia estar cheio de
práticas das tradições da época. Pastor, como é que permitiram? Porque o religioso é nós. A nós é que fazemos listinha do que pode e do que não pode. E nós somos campeão de impedir os outros de entrar. Porque a nossa lista é uma lista de santidade que nem nós fazemos. Jesus um dia chegou para os fariseus e indignado falou para eles: olha aqui, seguinte, vocês não entram e ainda ficam impedindo os outros de entrar. Cambada de raça de víbora. Pastor, Jesus disse isso para as autoridades religiosas da época? Exatamente. Como diz, deu um senhor tapa de luva do lado do ouvido, daqueles de fazer o tímpano parar lá do outro lado. Porque para arrematar ainda Jesus disse assim, para o povo: olha, vocês até podem fazer tudo que eles dizem, mas não façam nada do que eles fazem. Porque o bicho triste é bicho religioso. Está sempre querendo encontrar empecilho para impedir os outros de usufruir da graça. A graça de Jesus não tem nada a ver com religiosidade. Jesus não é religião. O evangelho de Jesus não é religião. É a graça de Deus, e a graça é favor imerecido, não é por mérito. É simplesmente porque Deus decidiu amar e você, pela fé, decidiu receber esse amor. Nós estamos nesse caminhar aqui, desse propósito, a festa das águas. E nós estamos trazendo para você revelação das verdades de Deus, para você entender que a barreira está somente em nós mesmos, não está em Cristo. Cristo está esperando que a gente decida lavar. Agora olha para mim aqui, a gente lava o que está limpo ou lava o que está sujo? Dá para entender, irmãos? A gente lava o que está sujo. O batismo é para os pecadores. Pensa num cara sujo. Era eu. Eu acredito que se tivesse uma câmera de alta definição para pegar tudo que os olhos humanos não vê, quando eu desci na água, eu emporcalhei toda a água. Mas quando a gente mergulha mediante a fé, aquela pessoa suja, imunda, cheia de craca do mundo, cheia de coisas que o mundo produziu no seu interior, quando essa pessoa entra na água mediante a sua fé em Cristo, toda essa imundícia fica ali. E quando essa pessoa levanta daquela água e ela emerge dali nascida de novo. Agora da água e do Espírito, não mais do mundo e da carne, mas da água e do Espírito, a fim de glorificar aquele que nos remiu, aquele que nos salvou, aquele que decidiu mudar a nossa história, que decidiu nos transformar de pecadores em filhos de Deus. Irmãos, a gente tem que entender que a barreira está na nossa mente. Deus não tinha problema nenhum de receber a plenitude da oferta, desde que aquilo que era para ser lavado com água, foi lavado com água. Agora olha para mim aqui. Você já imaginou pegar todos o intestino todo e ter que lavar tudo? Você já imaginou o cheiro? Já imaginou o cheiro?
Dá para pensar? E o pior, né? Quando a gente começa a apertar e empurrar, o que não saiu antes de morrer, vai sair naquele momento. Mas depois que limpou com água, pode ser oferecido a Deus. Deus está nos dizendo para não abrir mão, porque Ele quer nos receber como algo agradável. Ele quer nos receber com uma plenitude de uma oferta plena, de uma devoção consciente, de uma entrega genuína. Pastor, mas eu continuo no mundo. Mas Jesus já sabia disso. Ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os tire do mal. Essa foi uma das partes da oração sacerdotal de Jesus. Ele quis nos dar entendimento de que nós vamos permanecer aqui no mundo, mas que pelo poder da sua obra redentora, salvadora, pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua palavra, nós não nos contaminamos mais uma vez lavados. Porque diz um só batismo. Irmãos, olha para mim aqui, às vezes as pessoas não entendem. Porque Jesus, Ele é muito bom. Muito bom. Vocês lembram aquele momento que Jesus manda os discípulos preparar a ceia? Era a última vez que Jesus ia ceiar com eles. E aí diz que eles foram para o lugar, prepararam tudo, entraram lá, entraram tudo de salto alto. Como assim, pastor? Nenhum deles estava com o coração humilde. Estavam tudo de salto alto. Estavam tudo se pagando. Eu sou o fulano de tal, vou sentar na mesa, não quero nem saber de mais nada. Eu estou aqui agora para usufruir. Aí Jesus tem que pegar uma toalhinha, uma bacia com água, para fazer o que nenhum deles quis fazer. Como assim, pastor? Era costume na época, quando se entrava num lugar, limpar os pés de toda a sujeira que a caminhada promoveu nos pés. Nenhum deles teve disposição. Pastor, o senhor tem certeza? Teve até um momento anterior a essa ceia, em que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, o leproso, e uma mulher lavou os pés dele com os próprios cabelos. E aí o fulano quis tirar satisfação, e Jesus disse: meu querido, eu entrei aqui, tu não providenciou ninguém para lavar meus pés, agora tu está reclamando porque ela derramou perfume e está usando os cabelos para lavar os meus pés? Ela é digna de ser lembrada enquanto esse evangelho for pregado. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar que naquele momento ali daquela ceia, estava todo mundo devendo. Como assim devendo? Estavam tudo em pecado. Tinha um ali que o coração dele já estava traindo Jesus antes mesmo de começar a ceia. Ô pastor, meu querido, está escrito. Jesus disse assim para Judas, depois de dar o pão molhado para ele: olha, vá lá e faz o que está no teu coração. Não foi isso que Jesus disse para ele? Jesus quis dizer o que para ele? O que isso revela para mim e para você? Que Judas já estava com o coração dele daquele jeito antes de ir ceiar. Porque Jesus disse: olha, eu desisto, Judas, desisto, faz o que está no teu coração. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que estava todo mundo em pecado naquela ceia. Mas sabe o que Jesus disse quando estava lavando os pés? E aí Pedro foi se pagar. Ele disse assim: não, os meus pés tu não vai lavar. Aí Jesus olhou para ele: ô Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele quis se pagar de novo. Então lava o corpo inteiro.
Pensa num bicho chato. Aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, não precisa lavar o corpo todo, porque vós já estáis limpos pela palavra. O que Jesus quis dizer com isso? Olha para mim aqui. Os discípulos eram batizados ou não eram batizados? Eram batizados ou não eram batizados? Todos eles eram batizados. Amém? Todos. Por isso que Jesus disse: não precisa lavar tudo, já está lavado. Já está lavado. Nós não vamos deixar de ser pecadores. Mas nós vamos ser pecadores sem vínculo, sem conexão com o sistema mundano. Nós vamos ser pecadores sem ficar ruminando as coisas desse mundo e permitindo que as coisas desse mundo alterem a nossa vida. Porque se somos nascidos da água e do Espírito, nós podemos andar neste mundo como santos que lutam contra o pecado, a fim de usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, a oferta tem que ser completa. Os pés e as entranhas têm que estarem lavados, purificados. Temos que estar limpos deste mundo e limpos das velhas coisas que o mundo produziu. Por isso diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação. Como que eu renovo uma informação? Desfazendo da velha e absorvendo a nova mediante uma reciclagem pela revelação da nova, que identifica que a velha não prestava. Entenderam? Por isso, irmãos, que quando eu, pela fé, decido confirmar que a minha vida pertence totalmente a Jesus, e eu desço as águas, eu sou santo, eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, purificado de todo o pecado, com acesso a toda a provisão das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, para usufruir, colher e comer o melhor do fruto desta terra em todas as áreas da minha vida. Mas para isso eu não posso abrir mão dos requisitos completos. Tem gente que usa desculpa: mas o ladrão da cruz não se batizou. Não batizou porque não tinha tempo. O fulano aceitou Jesus, foi andar de carro e morreu, não deu tempo. É outra situação, mas aquele que teve tempo. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa, pensamento meu. Amém? Tem até uns versículos que eu acho interessante, que Paulo diz assim: não diz Deus, mas digo eu. Paulo tem uns versículos assim, amém? Você já leu? Ele diz: não diz Deus, digo eu, mas eu creio que eu tenho o Espírito de Deus, né? Então eu queria abrir o seguinte: quando a pessoa coloca uma lista de itens para contextualizar o porquê não quer se batizar, é porque na verdade ela não quer deixar de usufruir dos prazeres mundanos. Ô pastor, ideia minha. Ideia minha.
Eu penso assim. Irmão, se eu não tivesse me batizado naquela oportunidade, eu não sei o que eu ia passar, pior do que eu já tinha passado, porque enquanto a gente não se desfaz dessas coisas do mundo, numa purificação em Cristo mediante a fé, aquelas coisas do passado ficam batendo na tua porta. Quando eu tinha vontade de fumar, eu lembrava, não posso, eu me batizei. Quando eu tinha vontade de encher a cara, eu lembrava, não posso, eu me batizei. Era assim que eu ia me policiando. Até que chegou um dia que a vontade passou. Por quê? Porque eu sou o que eu penso. E tudo o que eu penso produz as minhas atitudes. Quando eu mudo a maneira de pensar, porque há uma reflexão, há um entendimento, há uma compreensão de que aquilo não é bom, de que aquilo não agrada a Deus, de que aquilo não se deve fazer, então eu começo a pensar diferente e agir diferente. Dá para entender? Porque eu sou o que eu penso. Você sabia que quando você desce na água, com fé, com convicção no seu coração, declarando que Jesus é o teu Senhor, todo o mal que te acompanhava até aquele momento, fica afogado e morre. Sabia disso? Porque você está construindo uma nova atitude. Você está gerando algo novo. Você está trazendo algo novo. Você está emergindo de uma novidade. Para viver o que Cristo tem para nos promover. E diz que isso é bom, é agradável e é perfeito. Mas para isso eu preciso me entregar plenamente. É por isso que o versículo de Romanos 12 começa no 1 dizendo: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois isso é o vosso culto racional. Vem da mente, vem da consciência, vem do pensamento. Porque assim como o holocausto é uma expressão de devoção e uma consagração ao Senhor, assim também quando eu entrego plenamente a minha vida, seguindo todos os princípios que promovem que eu chegue nas narinas de Deus como algo agradável. Por isso que quando eu faço isso, a palavra diz que Deus recebe de maneira agradável. Fique de pé. Feche teus olhos. O louvor vai ministrar. O louvor vai ministrar. Enquanto ele ministra, você que não se decidiu, analise. Pastor, mas eu já sou batizado e o negócio continua feio na minha vida. Você transformou a sua mente? Porque, irmãos, a gente é o que pensamos. Agora presta atenção aqui. Se eu passo o dia todo assistindo futebol, qual é o meu assunto? Qual é? Se eu passo o dia inteiro assistindo novela,
qual é o meu assunto. Mas se eu passo o dia inteiro meditando e lendo a palavra, qual é o meu assunto? E o que essa palavra vai produzir de pensamento? Coisas boas, agradáveis e perfeitas. Então, é nós que temos que analisar. A boca fala do que o coração está cheio. Coração, quando fala, é o centro dos pensamentos. Quando o centro dos pensamentos está cheio de coisa ruim, o que sai da minha boca é coisa ruim. Mas se o centro dos meus pensamentos está alicerçado, estruturado, está alimentado, fortalecido pela palavra, pelas verdades de Deus, pela plenitude de Cristo na minha vida, então o que sair da minha boca é vida. É vida.